Se você chegou até aqui, é porque você quer saber quais materiais que eu utilizo nos meus desenhos realistas e eu obtive sucesso com eles. Então fica até o final do vídeo, que eu vou estar passando uma super dica e mostrar como eu aponto os meus lápis e qual é a forma correta que você deve apontar. Neste vídeo, irei te mostrar os materiais essenciais, materiais básicos que você pode encontrar na sua cidade, na sua região ou até mesmo na internet para você fazer os seus trabalhos excelentes, assim como eu. Então, vou estar ajustando a minha câmera aqui e mostrar tudo isso na prática para vocês. Antes de mais nada, eu queria estar agradecendo a você que está inscrito nesse canal, que está me ajudando muito a crescer o canal, tem me ajudado e tem me motivado cada vez mais a estar trazendo, fazendo vídeos novos para vocês. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se agora para você não perder mais nenhuma dica que eu passo aqui. Neste canal eu passo dicas de desenho, revelando as técnicas que ninguém mais revela para vocês. Inscreva-se no canal, tá me ajudando bastante. Vai estar te ajudando também a conseguir bons trabalhos nos seus desenhos realistas. Vamos aqui para minha prancheta que eu vou estar mostrando isso na prática para vocês. Quais os materiais que você vai ter um sucesso nos seus desenhos. Tenho certeza que depois desse vídeo você não terá mais nenhuma dúvida sobre materiais. Se esse vídeo tiver bastante like, vou estar fazendo a parte 2, onde eu vou te mostrar outros materiais opcionais que você também pode ter para você ainda ampliar mais a qualidade dos seus desenhos. Vou estar ajustando a câmera aqui para vocês verem como isso tudo funciona. Vamos aqui. Bom pessoal, agora aqui para falar para vocês aqui, já mostrando ampla aqui na prancheta, vou estar mostrando aqui para vocês todos os materiais e a utilidade de cada um. Para começar aqui eu vou estar falando um pouco a respeito dos lápis standard, acho que se pronuncia Staedtler. Eu utilizo esse lápis aqui, esse papel aqui para dar umas demonstrações, está bem surradinho já, tem alguns esboços nele aqui, vai ser esse aqui mesmo. Eu uso os lápis da Staedtler, gosto bastante desse lápis, é um lápis macio. Um lápis bom de se trabalhar, as graduações deles são boas, um lápis que dá uma tonalidade boa no desenho, então eu gosto bastante desse lápis, eu uso 4 graduações desse lápis. Caso você não tenha esse lápis, utilizei bastante tempo o lápis da Faber-Castell, da série 9000. Eu não tenho o lápis da Faber aqui para estar mostrando, mas eu já utilizei bastante. Caso você queira pesquisar, o lápis é série 9000 da Faber-Castell. Ele é bom também, mas porém, o lápis da Staedtler ele tem uma tonalidade mais escura que os lápis da Faber. Se você está começando agora, eu super recomendo ele, tá? Ele tem um custo um pouquinho mais alto que os lápis da Faber. A maioria dos desenhistas e artistas fora usa ele. Caso você não tenha condições financeiras, assim como eu não tinha na época que eu comecei, eu já desenhei com lápis escolar também, mas aí eu não recomendo para você estar fazendo desenho realista. Eu uso 4 graduações, para quem não sabe, vai da linha H à linha B, sendo que a linha H é um lápis mais rígido e a linha B é um lápis mais macio. Muita gente me pergunta, Wender, mas que lápis que é bom para sombrear? Igual eu recebi uma pergunta esses dias. Eu recomendo os lápis da linha B, 2B, 4B. Eu trabalho com a graduação H, que é para fazer, como eu disse, que é para fazer esboço, fazer linhas. Muita gente faz esboço com lápis 6B, por exemplo. Já começa errado, porque se você passar um 6B, vamos pegar aqui um 4B aqui, que é a maior graduação que eu uso. Se você passar um 4B, você vai tentar apagar, mesmo que você apague, force, vai acabar deixando marca aqui. Então, super recomendo a linha H para estar fazendo esboço, traços mais leves. Uso um H, um HB. O HB é muito bom, super recomendo você ter um HB para fazer textura de pele, principalmente detalhes no cabelo. E utilizo também um 2B. 2B também é um lápis muito bom. É um lápis macio, um lápis que dá precisão na hora que você está desenhando. Ele preenche bastante áreas. Você quer fazer tipo um cabelo, por exemplo, ele dá um traço. Eu gosto bastante do 2B. Até tá meio bastante usado aqui, ó, porque eu utilizo bastante ele. Eu utilizo um 4B, mas existe mais. Existe 5B, 6B, 7B, 8B. Um desenho muito escuro, aí preferência é pegar uma graduação maior. Tom de negro absoluto é com 4B que eu faço. Então, 4 graduações é suficiente para você tá iniciando. Você tendo um 2, um HB já tá suficiente. A gente acha que é só um lápis, né, que faz desenho realista, mas não. Graduações diferentes, que dá tonalidade diferente. Então, super recomendo essa linha aqui para vocês começar. Bom, extensor. Extensor eu utilizo bastante quando tem aqueles toquinhos de lápis. Você quer uma precisão maior, você coloca extensor, né?
e utiliza tendo uma precisão maior. Então o extensor serve mais para isso, para você ter uma mobilidade, uma pressão menor no lápis. Conforme vai apontando, vai ficando mais curto. Você adquire um extensor, ele é baratinho. E caso você não queira comprar também, faz que nem eu. Vou dar uma dica aqui para vocês agora. Pega um pincel desses, ó. Só não vai pegar escondido porque, né? Arranque essa parte aqui, ó. E você arranca essa parte aqui e tá lá o seu toquinho de lápis. Você não quer jogar ele fora, né? Você quer morrer com o lápis na mão. Então, você arranca o toquinho aqui, passa uma fita aqui, ó. Usa criatividade, galera. E aí você tem seu extensor. Zero custo. Mas, se você puder, super indico você um extensor desse aqui, ó, das Ceramic. Dando sequência aqui, tá falando um pouco de esfuminho. Ah, mas pra que serve o esfuminho? Esfuminho nada mais é para esfumar o desenho. Vou fazer aqui uma super pintura. Aí ou você faz movimentos circulares, mas de forma leve. Não precisa apertar não, não precisa fazer força não. Faz aquele movimento. Quando você quer preencher uma área maior, faz movimento circular bem fraquinho. Ou aquele movimento pêndulo, né? Mas não precisa apertar não precisa apertar o esfuminho com forte não, que ele vai dar conta. Eu tenho dois e eu utilizo bastante os dois, ó. Tá até bem surradinho. Não recomendo que você tente apontar o seu esfuminho, mas eu vou estar mostrando aqui a forma que eu limpo eles, tá? O esfuminho, a utilidade dele é para você esfumar o seu desenho. Isso aqui faz diferença e tanto no seu desenho e no seu trabalho e no final dele também. Beleza, galera? Espero que vocês estejam entendendo. Essa lixa aqui, como eu tava falando do esfuminho, eu utilizo essa lixa aqui, mas algumas pessoas vão utilizar esse tipo de lixa para estar lixando os seus lápis. Eu já não lixo com ela, tá? Eu lixo o esfuminho. Como você vai fazer para lixar seu esfuminho quando ele estiver sujo? O meu tá um pouquinho sujo aqui. Você vai pegar ele e girar sentido, ó, vai girando sentido horário. Não esfrega assim, tá? E nem assim, para ele não perder essa ponta. A forma de lixar é assim, ó. Só passar, ó. Fica limpinho. Se você quiser estar utilizando para os lápis também, que serve também, tá? Super indico você tá comprando uma lixinha dessa aqui também. Mas caso você não tenha, eu também utilizo outra lixa aqui, que é uma lixa mais comum. É uma lixa essas de unha mesmo, ó. E outra lixa que eu tenho aqui também, que eu utilizo bastante para lixar meus lápis, é essa lixa aqui, ó. É uma lixa de pé mesmo, uma lixa bem áspera. Então, super indico esses três tipos de lixa aqui, ó. Qualquer uma delas vai servir muito bem para o seu trabalho. Essa escova aqui é uma escova Juba, tá? Ela tem pelo sintético. É uma escova que tem muito baratinho. E para que serve essa escova? Essa escova serve simplesmente para você eliminar a sujeira do seu papel ou aqueles pó de borracha. Então não recomendo que você assopre por causa das gotículas da saliva que pode impregnar no seu papel. Então tem uma escova dessa aqui para você limpar o seu papel. Eu sei que eu tenho ela há mais de um ano e tá servindo bastante. E é duradoura, é uma coisa que você compra uma vez na vida. Uma dessa daqui que eu recomendo é esse tipo de pincel de maquiagem aqui, ou uma escova dessa aqui. Mas eu ainda super indico uma escova dessa aqui, que tem me ajudado anos e eu não largava por nada. Bom, galera, as lapiseiras, dois modelos aqui que eu uso. Dois modelos não, duas graduações que eu uso, que os modelos são o mesmo. Mas não precisa ser desse modelinho aqui mais trabalhadinho não, tá? Eu peguei esse aqui porque eu achei bem bonito. Você pode encontrar em qualquer papelaria de sua cidade e região. Você pode utilizar um grafite 4B. Sempre que você for pegar uma lapiseira, graduações diferentes. Eu utilizo sempre a 05 para fazer, como eu disse, fios de cabelo, um tom mais negro, que ela deixa um tom bem uniforme negro, um preto absoluto, e uma 03 para traços mais finos, como fios de sobrancelha, aqueles cabelos soltos em volta. A 03 eu utilizo o grafite HB, tá? Eu recomendo isso aqui. Aquela simples também é a mesma coisa, aqui é só por frescuragem mesmo. Pessoal, para dar continuidade aqui, eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre estilete. Apontando os meus lápis, utilizo eles bastante, fazendo pontas finas na borracha. E um truque bem bacana do estilete, que se vocês comentarem aí que vocês querem aprender, eu vou estar ensinando, tá? Truque bem bacana aí para você estar aprendendo no seu estilete. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês a utilidade das borrachas que eu tenho aqui na minha mesa, que são
muitas borrachas, né? Eu tenho uma borracha comum, eu tinha da Staedtler também, que é uma marca que eu gosto bastante de estar utilizando, mas eu tô com essa da Faber-Castell também, que atende super a expectativa que eu uso nela. Principalmente quando eu termino um desenho, eu gosto de passar ela nos cantos, assim, pra dar aquela limpada, sabe? Pra não deixar aqueles riscos, manchas no desenho, então utilizo bastante pra estar limpando. Bom, galera, e pra falar aqui dessa borracha aqui, ó, que parece mais uma massinha de modelar. Essa borracha aqui é uma borracha limpa tipos. Quando eu comecei no desenho realista, eu já comecei sabendo que ela existia e eu gostei bastante do resultado que ela dava nos desenhos. Utilizo mais para estar fazendo brilhos no desenho, deixando mais claro, dou pequenas batidinhas assim, ó, quando eu quero um desenho bem claro, que eu vi que eu escureci demais, eu pego essa borracha, vou fazendo pequenas batidas assim, ó, para deixar mais claro o desenho. E dá para você modelar ela de qualquer jeito, tá? Dá para você deixar ela mais fininha, dá pra você deixar ela mais quadrada. Então, super recomendo que você tenha uma borracha dessas para fazer esses detalhes de brilho, ela é essencial. Pessoal, para continuar aqui, agora eu vou estar falando dessa borracha aqui que é indispensável nos seus desenhos, que é as canetas borracha. A caneta borracha da Tubble, acho que é assim que se pronuncia, Tubble Mono Zero. E cara, ela é indispensável. Isso aqui você tem que ter mesmo no seu para fazer desenho realista. Ela tem um custo um pouquinho alto, mas vale super a pena você tá adquirindo uma Mono Zero dessa aqui, que tem uma Mono Zero redonda, tem uma mais chanfradinha. Só que aí para deixar ela mais chanfrada, o que eu faço? Ela vem quadradinha, não sei se dá para vocês ver, a ponta dela é mais quadradinha, mas aí eu venho com estilete e deixo ela, faço um cortezinho assim, ó, para deixar ela chanfrada. Eu tenho esse outro modelo aqui, que é da Mono também, e é da Tubble também, mas é um modelinho mais sofisticado. É um modelo mais sofisticado. Super indico que você tenha uma das duas. Mas essa aqui é mais sofisticadinha, então essa aqui é só por gosto mesmo. Mas tem uma dessa aqui que vai salvar os seus trabalhos. A gente vai me perguntar o que é isso aqui. Isso aqui, gente, nada mais é que um boleador. Não sei se vocês conheciam, se não conheciam, estão conhecendo agora. E para que serve isso aqui? Isso aqui serve nada mais porque para deixar fios brancos na folha, fazer sumos na folha. Quando você passa ele na sua folha, você deixa sumos na folha, você meio que afunda o papel, fazendo com que o grafite não impregne na onde você passou, fazendo esse risco, como se fosse um lápis mesmo. Você vai riscando, ó, eu tô riscando aqui, ó, com ele, para mostrar para vocês, ó. Isso aqui você consegue fazer fios brancos, aqueles fios brancos no cabelo, na barba. Então eu utilizo bastante isso aqui. Faz com que o grafite que você passe em volta da onde você passou o boleador não pegue. Meio que fica ensumado. Essa tinta que vem dentro da caneta, é só você arrancar essa tinta, esse tubinho de tinta que vem dentro da caneta aqui, e deixar só essa ponta aqui, ó. Você risca no papel, arranca o tubinho de tinta todo, deixa só a pontinha, e essa pontinha ela vai impregnar um pouquinho de tinta. Aí você risca no papel para deixar ela sem tinta nenhuma, e dá para você estar utilizando também. Então, caso você não queira adquirir um boleador desse aqui, super indico também que você faça aí na sua casa. Bom, pessoal, e essa caneta elétrica aqui, vou estar fazendo um vídeo mostrando ela, como que ela funciona mais, mas ela super, não tem segredo nenhum aqui não. É uma caneta elétrica, tá? Eu comprei ela na China, ela veio da China, comprei ela num site aí na internet, e ela da Tenwin. Você aperta o botãozinho aqui, ela liga e ela faz girar o círculo aqui, ó, dando para você apagar, fazer pequenos, ó, dá pra você fazer pequenos efeitos. Uso bastante ela para fazer poros no desenho. Utilizo bastante também para estar fazendo cabelo, ó. Se você não quer utilizar um boleador, você passa ela também, que dá super certo. Meu último trabalho, eu acho que eu utilizei ela várias e várias vezes, e quase não utilizei a Tubble Mono Zero. Utilizei bastante essa caneta aqui, essa caneta borracha.
caneta borracha elétrica. É bastante viável que você tenha uma dessa aqui, que vai te ajudar bastante nos seus trabalhos. Super indico também. Mas se você for começar, aprenda a manusear uma dessa aqui, que isso aqui ajuda bastante. Às vezes eu nem uso tanto ela e acabo usando a Tumble mesmo. Mas se você tiver uma condiçãozinha melhor. Materiais essenciais aqui que eu recomendo que você tenha, que você quer começar. São os materiais que eu indispensável para mim. Se você não tem o estilete desse aqui, pode estar apontando com esse apontador comum, mas eu não recomendo esse apontador comum, tá? Não gosto da ponta que ele deixa no lápis. Esses materiais aqui, ó, já é essencial para você estar começando. O estilete, as lapiseiras que eu falei. Pode ser até só uma lapiseira também, não precisa ser duas. Uma lapiseira tipo como a 05 já atende bastante. Um boleador, mas caso você não tenha um boleador, você pega uma caneta Bic também. Os lápis, 4 graduações ou 2 graduações de lápis já é o suficiente para você estar começando aí nos seus desenhos, fazer bons trabalhos. A caneta borracha, super recomendo. Uma caneta borracha, um esfuminho, uma borracha branca, uma lixa dessas mesmo de lixar a unha. E isso aqui já tá bom o suficiente para você tá iniciando os seus desenhos realistas. Mas muita gente vai questionar, mas precisa disso, precisa daquilo. Eu comecei só com isso aqui, ó. Comecei com menos ainda. E esse apontador aqui de manivela tá até bem sujinho aqui. E aí pra você apontar, é bem simples, tá? Você vai puxar essa gaveta aqui pra frente. Ele vai travar. Quando ele travar esse ferrinho aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Travou esse ferrinho aqui, ele vai travar sozinho, ó. Vou despuxar aqui. Ó, ele trava, tá vendo? Você vai apertar essas duas alças aqui e vai introduzir o seu lápis até no fundo lá, né? Quando você sentir que ele não passa mais, não precisa apertar também não, é só você ir colocando devagarzinho. Você vai pressionar ele, ou segurar, do jeito que eu faço. Segurar e vai rodar a manivela dele, ó. E ele vai apontando o seu lápis, ó. Se ele tá mais... que ele não tá fazendo tanta força, aí já tá apontado. E a sujeira toda do lápis acaba caindo aqui, ó. Então você quase não faz sujeira. Adquira um apontador de manivela, porque, como eu disse, os materiais, eles são essenciais. Materiais de boa qualidade vai trazer melhor qualidade ainda e mais agilidade para rapidez do seu desenho. Mas é opcional também, caso você não queira. Super indico que você compre uma fita crepe, tá? Tem essa aqui também, tá? E assim, não compre essa fita aqui não, que ela não é muito boa não. E o pincel eu uso mais para deixar um tom negro, né? Bem escuro, um tom negro absoluto. Eu passo uma camada de 4B, uma camada de HB e passo o pincel em seguida, principalmente para fazer cabelo. Quando você está fazendo um cabelo e você quer deixar mais realista, você passa o pincel e não vai ser igual esse esfuminho, que se você passar esse esfuminho, ele vai esfumar o desenho e vai jogar o grafite para mais áreas. O pincel não, você passa ele e você consegue impregnar o grafite que está nele, deixando o tom ainda mais uniforme e mais prensado, como se estivesse prensando o papel mesmo. Então acaba deixando num tom mais escuro. É um pincel que ele tem as cerdas de orelha de boi. Então, quando você for comprar um pincel aí para você fazer os seus desenhos realistas, os seus trabalhos, ele vem com as cerdas maiores. Então você vai cortar meio que na diagonal para deixar o pincel chanfrado, deixando uma espessura menor e fica menorzinho, as cerdas ficam chanfradas e é assim que utilizamos. Se você pegar um pincel com cerdas maiores e tentar passar no grafite, você vai sentir que ele vai dobrar e não é interessante isso pra gente. Então é só você pegar uma tesourinha, cortar, que vai ficar chanfradinho e vai estar para utilizar nos seus trabalhos. O modelo de papel aqui, muita gente deve conhecer esses dois papéis aí. Pelo amor de Deus, já vou falar aqui pra vocês. Quer fazer desenho realista, um desenho mais profissional, um acabamento melhor? Não utilize de forma alguma folha sulfite.
Eu vejo aí várias pessoas utilizando folha sulfite para estar fazendo desenho realista aí, ó. Mas quer fazer um trabalho bom? Utiliza um desses dois aqui. Ou tem várias marcas aí no mercado também, como o Fabriano. Eu tenho o XL Bristol. Eu até tenho aqui em mãos aqui, que eu havia esse Renemule aqui, ó. É um Renemule no tamanho A3, tá? Tá bem surradinho já, porque eu já utilizei todas as folhas dele, e então só tá a capa aqui mesmo. Mas peguei mais para estar mostrando para vocês. Esse XL Bristol da Canson, tá? Os papéis da Canson são bons. Desenho que você quer um acabamento mais rápido e que você não gaste tanto material, porque o XL Bristol ele gasta um pouco mais de material do que o Renemule, por ser um papel bem mais liso do que o XL Bristol, mas é pouca coisa também. E muita gente confunde com a gramatura do papel. Eu sempre recomendo papéis que tenham a gramatura de 180 para cima, nunca baixa. Então muita gente acaba confundindo a gramatura do papel com a porosidade dele. Então eu prefiro um desses dois aqui, super recomendo. Lembrando, nada de folha sulfite, tá? Bom galera, é isso aí. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui a maneira que eu aponto os meus lápis, né? Para utilizar o estilete você tome cuidado, tá? Se você for de menor, tem um adulto aí próximo, tá? Que vai ajudar bastante. Você tá apontando dessa forma que é a forma correta. Pego nessa posição e vou fazendo isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Vou girando o lápis e apontando, ó. Tá vendo? Dessa maneira, vai girando e vai apontando. Após você apontou com o estilete, ele fica com a ponta desse jeito assim, ó, uma ponta mais grossa. Então, porque para você deixar uma ponta mais fina, ó, uma ponta mais fina assim, ó, você vai pegar sua lixa e vai passando assim, ó, diagonal, tá vendo? O seu lápis na lixa, vai girando ele, até você ver que vai ficar uma ponta mais fina, uma ponta gostosa de se trabalhar, uma ponta onde você vai ter uma precisão maior e vai sujando assim, vai batendo, entendeu? Aí você vai lixando o seu lápis, né? Eu não vou lixar aqui porque eu não preciso, mas você aí pode ir lixando ele para tá deixando uma ponta, essa sujeirinha aqui fica menos. Então, sempre quando você for lixar, pegue um potinho, uma coisa para você deixar a sujeira, o grafite que fica sujando, para não sujar sua folha ou sua mesa. E então o seu lápis vai ficar assim, ó, uma ponta bem fina, gostosa de se trabalhar, dá uma precisão maior no seu traço, ó. Fica uma precisão melhor. Bom, e é isso aí, pessoal. Gostaram desse vídeo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários aqui se você tem alguma dúvida sobre materiais, que eu vou estar respondendo todos vocês. Quero fazer um convite para vocês estarem indo lá no meu Instagram, tá? Vai estar aparecendo aqui na tela, porque é lá onde eu posto os meus trabalhos que eu faço. Me segue lá, veja os meus trabalhos, comenta lá o que você achou dos meus trabalhos lá. Super recomendo que você vá lá no meu Instagram lá e já volta lá na enquete qual o vídeo que eu trago aqui. Demorou um pouco me estar fazendo esse vídeo, mas eu fiz de coração aí para estar ajudando vocês. Tá um pouco frio aqui na cidade, não sei se na sua cidade aí tá frio também. O próximo vídeo vai agregar bastante aí na vida de vocês, desenhistas. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.